Olá a todos, todas e todes. Meu nome é Eduardo Costa, sou psicomotricista clínico e educacional, formador em transpsicomotricidade e hoje estaremos realizando a live Um Olhar da Psicomotricidade para a Adolescência. Estávamos esperando muito por essa data, estaremos com o querido Juan Milla, para trocarmos a respeito da adolescência a partir da minissérie Netflix que vem fazendo tanto sucesso. Então, deixa-me trazer o querido Juan. Vamos aguardar o querido Juan Milla. Já respondi a sua solicitação, querido Juan, agora é só entrar. Enquanto isso, nossos convidados vão chegando. Vamos ver se agora funciona. Juan, querido, você está no seu celular? Porque eu estou tentando aceitar o seu pedido, mas aqui diz que você não pode entrar, só se você estiver no computador. Ah, sim! Bem-vindo, querido. Agora sim. Sim, porque acho que os blackouts e incidentes internéticos devem ter deixado algum resíduo. Bem-vindo, querido. Boa noite. Boa noite. Bom, deixa eu apresentar para quem ainda não conhece o doutor querido é ótimo, o querido doutor Juan Milla. Juan Milla é psicomotricista clínico e educacional pela UDELAR, no Uruguai, doutor em educação pela Universidade de Múrcia, em Espanha, professor honoris causa da Organização Internacional de Psicomotricidade e Relaxação, da Organização Internacional de Psicomotricidade e Relaxação, Paris, França, presidente da Rede Latino-Americana de Universidade com Formação em Psicomotricidade, Rede Fortaleza, professor de várias pós-graduações no Brasil, Uruguai e outros países, sócio de honra da Associação Brasileira de Psicomotricidade, recém-coordenador do Programa Adulto Maior do Ministério da Saúde Pública do Uruguai, criador do programa PIPTA para a Clínica Psicomotora de Adolescentes e coordenador do Núcleo Internacional de Psicomotricidade, além de autor de vários livros da área, traduzidos para várias línguas. Antes de nós entrarmos propriamente nas questões, né, que formulamos para que pudéssemos dialogar com o professor Juan, eu queria trocar um pouquinho com vocês sobre as bases, né, desse interesse pelo tema, né? Então, como eu já disse, nós vamos trabalhar sobre, a partir, né, da minissérie Adolescência, da Netflix, que vem fazendo um sucesso incrível e que tem o mérito, né, de estar levantando questões muito importantes sobre a questão das masculinidades, sobre as adolescências, né? E esse meu interesse, ele data de 2007, há 18 anos atrás, quando eu desenvolvi meu doutorado no tema das masculinidades, né? Na verdade, desde a década de 90, final da década de 90, quando eu fiz o meu mestrado, esse tema já tinha emergido, né, como uma preocupação, mas em 2007 eu pude, então, sistematizar os meus estudos
sobre as questões de gênero, sobre as questões de masculinidades, né? Com isso, 4 anos depois, em 2011, eu pude fundar a Rede Brasil de Masculinidades, que vem, desde então, buscando uma reforma do pensamento em relação a gênero, em relação a masculinidades, exatamente compreendendo, né, que esses dogmas de gênero não são apenas questões que afetam minorias, mas afetam a todos nós de uma maneira muito, muito emblemática, especialmente aqueles que sofrem, né, a partir dos preconceitos, né, e dos estigmas sociais e culturais. Falando especificamente do nosso tema de hoje, né, eu trouxe alguns recortes que apareceram ao longo desse período todo na mídia, né, e que são realmente assustadores, né? A Unicef, por exemplo, divulga que um de cada 7 jovens de 10 a 19 anos vive hoje um transtorno mental diagnosticado, né? Foi realizada uma pesquisa muito interessante por um grupo chamado Papo de Homem, em conjunto com a ONU, com meninos e adolescentes homens, sobre ser homem, como lidam com a questão das masculinidades. Estou trazendo tudo isso também por conta, né, da minissérie abordar especificamente uma questão de misoginia, né? Então, apareceram pontos muito, muito interessantes, né? 5 em cada 10 meninos não têm certeza se são amados por seus pais, a figura paterna. 6 em cada 10 meninos afirmam ter poucas referências positivas de masculinidade com quem convivem no cotidiano. 6 em cada 10 meninos afirmam que seu pai é a principal referência de masculinidade. Então, não é muito positiva, como a prancha anterior mostrou. 50% dos responsáveis por meninos e adolescentes não têm uma rede de apoio com a qual possam conversar sobre os medos e desafios ligados a criar meninos. 4 em cada 10 meninos concorda totalmente com a frase "me sinto bonito". Só 4. 60% dos meninos gostaria de aprender sobre como ficar mais bonito. E duas das últimas pranchas que eu gostaria de mostrar é sobre essa pesquisa, né, que foi levantada, em que foi mostrado que os homens na América Latina apresentam altíssimos níveis de antifeminismo, né? E o resultado é, infelizmente, essa espiral terrível, que é a espiral da violência contra a mulher, que culmina com o feminicídio, né? Uma outra pesquisa da UFRJ mostra que existem 135 canais de YouTube com conteúdo misógino, com 105 mil vídeos postados e 152 mil inscritos. Então, a situação, sem dúvida, não está simples nem fácil, né? E espero que o nosso papo de hoje possa estar contribuindo, né, para que a gente tenha uma sociedade mais justa, mais equânime, para que os adolescentes, as crianças e adolescentes possam ter efetivamente um desenvolvimento mais pleno, uma vida mais plena, sem tantas distorções e dificuldades. Então, eu gostaria de começar, querido Juan, perguntando qual a sua opinião sobre a minissérie, né, Adolescência, e quais aspectos mais chamaram a sua atenção como homem, pai e especialista? Dá para muitas horas de análise. Em primeiro lugar, obrigadão por o convite. Para mim é uma honra esse nosso encontro de nossa amizade permanente, querido Eduardo. Nós hemos trabalhado muito juntos e continuaremos trabalhando. Essa série, Adolescência, ha provocado uma comoção
en las personas y tal vez en la sociedad. Y eso es muy, muy positivo, muy positivo. Hay muchas fuentes o niveles de metáforas en esa serie. Pode-se realizar um análise centrando nossa atenção em uma infinidade de dimensões. Podemos centrar nosso análisis em la temática da adolescência, sobre o adolescente culpado pelo crime, sobre adolescente víctima do crime, sobre a amiga adolescente da víctima, sobre os amigos do autor do crime, sobre a família do autor do crime, sobre o pai, sobre a mãe, sobre filha, sobre o policial e seu filho, que também é um adolescente. E a relação entre ambos, sobre os professores e seu trabalho com adolescentes, sobre a instituição educativa, sobre a instituição policial, sobre a instituição judicial, sobre a falha das instituições, a falha das instituições, a falha da família, da instituição policial, la institución jurídica y la institución educacional. También você já ha falado algo disso, é muito bom colocar o tema da machófera, da manófera, ou comunidade masculina misogínica que discrimina a las mujeres, ¿no? También colocar el tema sobre algo poco conocido como los incel, ¿no? Ese acrónimo de involuntary celibato, un célibe involuntario, que la víctima hizo bullying al victimario, nombrándolo a él como un incel. Acho que tem muitos níveis de análisis. O primeiro que eu pensei, por que uma série chamada Adolescência em singular e não adolescências? Porque la serie faz muchos contactos con adolescentes que viven diferentes adolescencias. Acho que es un recurso para pensar en el adolescente, en Jaime, que es presentado como una crianza, un niño, es una crianza, un puber. Y con la irrupción de la policía en su casa, que es una verdadera conmoción, una confusión para todos, esa forma de relatar cinematográficamente nos introduce a nosotros en la conmoción de la adolescencia. Nosotros estamos como la familia y como el adolescente, no entendemos lo que está pasando. Lo vivimos como algo ajeno, nos conmueve, nos agrede, nos hace pensar. Desde la psicomotricidad hablamos de adolescencias en plural, porque es un intento de reconocer y de denominar la diversidad. No hay un adolescente igual a otro. Tienen características parecidas, pero el drama
do crecimiento del adolescente es singular, es subjetivo. Tal vez lo que nos muestra el filme es la soledad de los adolescentes. Están fechados en un mundo que no se comprende. Tem una escena que yo considero magistral. Cuando el adolescente, filho o policial, pide ao pai, policía, falar en privado. Falar. E o policía que tem um entendimento, que tem provas, que tem todo o caso já resolvido, o filho diz: eu senti vergonha de você, porque você não compreende nada. E aí é o filho que começa a falar. O filho pergunta ao pai: você viu o Instagram da vítima e o Instagram de Jamiel? De Jaime? Você viu? E o pai diz sim, você não compreendeu nada. E ele empieza a decodificar. Y tem otra frase increíble. Ahí el saber lo tiene el adolescente. El adulto no comprende. No comprende. Hay un abismo cultural. Pero es bien interesante que como en ese pequeño diálogo aparece otro abismo. Un pai pregunta sobre las figurinhas. Figurinhas que aparecem no Instagram. E ele diz: eu não compreendo, porque eles são menores que eu. Não? Então, está mostrando como não há um adolescente, há muitas adolescências. E os próprios adolescentes não compreendem o que lhe acontece a outros. A solidão, a incompreensão, a falta de comunicação, a falta de espaços. El diálogo entre el policial y su filho da cierta esperanza, porque eles se reencontran, ¿no? Eles se reencontran. Un policial es capaz de darse cuenta que estaba sin entender a su filho, mas no lo comprende totalmente. ¿Por qué? Porque él es víctima de bullying también, y el pai ni se entera. Y una cosa monstruosa. A instituição educativa tem normalizado, naturalizado o bullying. Não sabem o que fazer. Deixam que aconteça. Os professores deixam que aconteça. Tem, então, múltiplos níveis de análise. Mas o olhar psicomotor, acho que está em tentar compreender a singularidade de cada um desses adolescentes. Você compreende? Sim, com certeza, querido. Eu achei maravilhoso quando você recorta a cena do filho do policial, porque é realmente ele que desvenda, né, o mistério, porque a incompreensão sobre as ações daquela criança, né, quer dizer, a falta de percepção do contexto no qual vivem crianças e adolescentes, né, com demandas sociais, culturais, né, dos seus grupos, né, uma sede imensa de pertencer, uma sede de ser reconhecido como sujeito, né, e, de fato, a fantasia, né, dos pais de, ao dar uma boa escola, ao dar uma boa alimentação, um bom abrigo, estão cumprindo, então, seus deveres para com os filhos. Né? E nós estamos num momento muito perigoso. Isso acontecia ao longo das gerações, né? Aconteceu na nossa, nas posteriores, mas o problema é que hoje nós temos um agravante muito cruel, não é? Que é esse amplificador que é a internet, né?
esse lugar, essa selva, né? Onde hoje nós estamos tendo a manipulação de crianças para se automutilarem, né? Tudo isso pela sede de pertencer, porque o que deseja mais o ser humano do que se sentir pertencendo, do que se sentir desejado, né? Então é muito realmente primoroso, né? Primorosa a construção da minissérie, porque nos coloca diante dessa realidade. E algumas pessoas não gostaram do desfecho, enfim, acharam que não houve uma evolução, mas, no meu ponto de vista, é um retrato bastante fiel do momento em que a gente está vivendo, né? Não há saídas fáceis, não há soluções simples, né? As questões elas precisam ser debatidas para juntos, né, como sociedade, nós possamos encontrar saídas, né? Querido, você me fez uma questão. Sim. Fiz uma questão como que chamou a atenção como homem, como pai, como profissional da minissérie. E eu acho que essa colocação que você fez é exata. Acho que cada um de nós se comove con cada una de estas escenas. Porque por momentos somos adolescentes, por momentos somos el policía, por momentos somos un pai, por momentos somos un profesor. Yo acho que a forma de filmar y el arco del trama, ¿no? de la miniserie coloca a quienes asistimos al filme en diferentes lugares, ¿no? En momentos nos estamos comprendiendo al pai, comprendiendo a la mãe, comprendiendo al victimario, comprendiendo a la víctima. Y você que é estudioso das masculinidades, ¿no? Es bien curioso que en esa serie o arco de la trama es el pai y el adolescente. No es la víctima, no es la amiga de la víctima, no es la mãe, no es la filla, la hermana, ¿no? Sería bien interesante analizar el lugar de las mujeres en ese film. Aún no estoy diciendo que es machista. No estoy diciendo eso. Estoy diciendo, ¿ese es el lugar de las mujeres en esta sociedad? Tal vez, eu não sei. Muito interessante e muito pertinente o que você está trazendo. Mal se sabe o nome da vítima ao longo do filme, né? A menina se chama, eu me ocupei de voltar e verificar, a menina se chama Kate Leonard. Mas ela realmente é mal mencionada, né? Porque realmente daria uma outra série toda a questão da misoginia e toda a questão do lugar de subalternização da mulher. Eu acho que os autores, né, os criadores, o Stephen Graham e o Jack Thorne, eles fizeram um recorte nesse lugar da transmissão mesmo das masculinidades, né? De como esse pai, mesmo sem saber que estava fazendo isso, estava passando para o seu filho, né, todos os valores que ele recebeu ao longo da vida, né? E nesse não olhar para um possível sofrimento do filho, um reforço desse lugar do masculino hegemônico, né? Porque os homens não podem sofrer, os homens não podem ser frágeis, os homens não podem, os homens têm que ser provedores, né? Têm que ser fortes. Você falou da naturalização, né, do bullying nas instituições educacionais. Nós temos um convite
aos meninos para que sejam violentos, né? Um menino que é muito quietinho, um menino que é muito dedicado aos estudos, ele é estigmatizado, inclusive, pelos seus próprios educadores, né? Então, como um menino que não é um homem de verdade. Mas a série, en ese arco narrativo que es continuo y es, por ejemplo, a continuidad del pai, lo que acontece con el pai. Hay una escena increíble cuando el pai entra al cuarto, a la habitación de Jamie, y él se pregunta en qué falló y llora. Y llora. El cuarto es un cuarto de un menino, no es un cuarto de un adolescente. Y es increíble cómo él llora con el oso, con el Kevin de Jaime, lo arropa y lo besa. Y le pide perdón al hijo, como simbolizando el hijo. Sí. Para nuestra oleada psicomotora, tem várias narrações e fundamentalmente cenas que têm que ver com el olhar. Jaime é consciente da vergonha do pai porque ele não era um bom deportista. O pai não olhava a ele. Miraba para otro lado. No lo reconocía, no lo narcisizaba. Lo avergonzaba. Y el pai termina reflexionando sobre eso. Hay dos relatos sobre esa situación. La de Jaime con la psicóloga y la del pai con la mãe. Donde el pai, años después, lembra como una falla el no haber oleado, no haber sustentado con el olear aquella pequeña crianza. Y años después, el adolescente Jaime fala con la psicóloga de que el pai no oleó y sustentó. Es bien interesante porque tiene que ver con la oleada psicomotora que sustenta, que habilita, que da un espejo narcisista de reconocimiento, como ambos, pai y Jamiel, relatan como si fuese hoy aquello que pasó muchos años atrás. Eso dejó una pegada psíquica en Jamiel y dejó también una pegada psíquica en el pai. Porque o pai se avergonzou, tem vergonha do olhar de outros pais e outros meninos. Ele não defendeu seu filho. Exato, exato. E isso acontece com uma frequência tão grande, né? Porque exatamente muitas vezes os homens desejam utilizar seus filhos como uma forma de prova da própria masculinidade, né, e da própria eficácia. Todo pai, toda mãe tem um desejo, né, de que o filho seja um bom filho ou um filho eficiente, porque isso reforça o seu lugar. Mas especificamente a figura paterna, né, e ainda mais num emblema como é o futebol para os homens, né, mostra exatamente esse lugar, né, de humilhação que ele vivia ao ver que o filho tinha outros talentos, não tinha aquele, né? Quer dizer, ele não via os outros talentos, né? Mas que o filho não tinha os talentos necessários para ser considerado um homem de verdade. A querida Cristi entrou e perguntou sobre exatamente a relação com a psicóloga. Também foi muito interessante, né? Como aparece o lugar do terapeuta, né? Ele menciona, inclusive, a existência de um terapeuta anterior,
né, que fez um diagnóstico mais rápido, mas ela estava ali se dedicando mais a ele, né, buscando mais uma compreensão mais alargada. E aí volta a aparecer a questão do feminino e do masculino, né, o terapeuta homem e a terapeuta mulher. É interessante. Não, porque a psicóloga não é uma terapeuta. Sim, sim, ela só vai fazer um diagnóstico, né? Um peritagem. Peritagem. Sim. E a janela aberta do filme, janela aberta, é que nós não sabemos qual é o diagnóstico desse peritagem. Que tem como objetivo clarificar se Jamiel era consciente ou era inconsciente de lo que fazia. Lembremos, Jamiel tinha 13 anos. 13 anos. Ainda não completou sua maduração neuropsíquica. Eu não quero falar aqui de neurociências, mas do ponto de vista neurológico, ainda não completou sua maduração. Você está tomando vinho? Infelizmente não, é Coca-Cola. Mas gostaria de estar tomando uma taça de vinho. A gente está num papo tão gostoso que as perguntas meio que já foram se respondendo, né? Uma segunda pergunta seria sobre a semelhança dos sofrimentos, né? No mundo, no Uruguai, no Brasil. Eu acredito que você tenha falado um pouco disso, né? Eu acho que esse sofrimento ele é mundial, né? A solidão do adolescente, a incompreensão dos seus conflitos, né? Você gostaria de fazer algum recorte específico do Uruguai? Eu acho que é um tema universal, a solidão do adolescente, não? É um tema universal. Pero você colocou algo bem interessante com respeito às redes. As redes. Quando uma criança sofre bullying em seu espaço educacional, fica restringido. Pero se esse bullying é filmado e é colocado na rede, essa ferida narcisista se repite, se repite, se repite e se replica, se expande em forma incontrolada. E não há forma de pará-la. E dura anos, é sumamente cruel. Porque uma situação de bullying entre 5, 6, 7 adolescentes es terrible. Pero es esa escena que puede marcar una vida. Pero cuando esa escena es colocada en las redes y es vista, es analizada, es juzgada con esas figurinhas, como falou o filho do policía, donde otros adolescentes colocan Jamiel estava condenado a ser um incel de por vida e tinha 13 anos. 13 anos. E o bullying já não é do espaço de seu centro educativo. Já tem que ver com um espaço incontrolável, onde a ferida narcisista se repite, se repite, se repite e se multiplica. É terrível, sem dúvida. E essa questão do incel, né, para quem não está habituado com esse termo, você já mencionou que são os celibatários involuntários, né, aplicado a um menino de 13 anos, né, já demonstra uma outra questão das masculinidades que é muito tóxica, né, que é o homem tem que ser um garanhão, o homem tem que ser um conquistador, tem que colecionar conquistas, né? Tem que dominar mulheres. Né? Então, esses grupos
que vem coaptando esses adolescentes, né, vem capturando esses adolescentes para que eles produzam violência, né, na sociedade, eles vão exatamente na ferida, né? Nesse lugar de menos-valia, nesse lugar, um corpo em transformação, não é? Um sujeito em maturação, quer dizer, como é que se pode cobrar dele uma conduta que é tóxica, né? Mas que mesmo que não fosse, né? Uma conduta tão assertiva em relação a essa potência, quando, como você disse, nem maturação neuropsicológica ainda ele tem, nem maturação corporal ele tem ainda, né? Para poder ser quem ele será, né? Ser o sujeito em devir que ele está sendo, né? Então é realmente de uma distorção, né? De uma crueldade você cobrar de um menino, e é isso que aparece na educação infantil, né? A gente não vai se alongar muito, mas desde a educação infantil, quando o menino deseja fazer experiências, né? Vestir fantasias que dizem que é de menina, ou brincar com bonecas, desde esse momento esse menino passa a ser desqualificado, passa a ser intimado a mostrar que é um homem de verdade, né? Então, realmente... E com essa proporção das redes, tudo fica muito cruel. Deixa eu ver aqui que tem várias pessoas se colocando, está muito bonito. O bullying também no espaço doméstico é um ponto a ser considerado. Não leva esse nome, mas a gente pode considerar porque as pesquisas mais recentes mostram que 68% da violência sofrida pelas crianças e adolescentes é dentro de casa, né? Então a situação é muito cruel. E aí vem uma questão também, esses pais, né? Ser pai e mãe é muito difícil, né? Será que a sociedade está realmente dando suporte? Será que para criar uma criança é suficiente apenas um pai e uma mãe? Ou às vezes uma mãe apenas, né? Porque esse pai é intimado a prover e não a cuidar, né? Hoje nós estamos num movimento aqui no Brasil muito intenso com a revisão do tempo de licença paternidade, né? Porque uma coisa que se diferencia no Uruguai, quer dizer, o grande investimento na primeira infância provavelmente faz diferença, né, para esses adolescentes. Porque aqui nós temos, nesse país continental, né, um abandono praticamente total, né? Então é muito triste o que a gente vem vendo acontecer. No viés, por exemplo, se a gente entrar no viés social, né, os rapazes negros estão sendo assassinados sistematicamente nas comunidades, né? Quer dizer, então, e também qual a perspectiva de um menino, de um rapaz negro na nossa sociedade, né? Quer dizer, então são muitas camadas, como você colocou, né, que a gente poderia ficar aqui dias, né, trabalhando. Vamos avançar um pouquinho para o primeiro bloco, né, de saúde mental e emoções reprimidas, né? A série mostra um jovem aparentemente comum, como a gente já falou, envolvido num colapso emocional grave, né? O que isso revela, né? Que sinais ele pode ter dado que não foram vistos, né? Que sintomas psicomotores estariam ali presentes, demonstrando o sofrimento psíquico desse adolescente? Eu fiquei muito comovido por a reflexão dos pais, não? O pai fala que seu pai era um homem violento, não? Que ele machucava a ele, não? Machucava. E que ele tentou não ser como seu pai. Isso é muito bom, mas aparece certo afastar-se da responsabilidade do pai. O pai provedor, mas que não compreendeu, e a mãe tampouco, é o silêncio e o filho encerrado, fechado em sua habitação com a internet. Seja como seja, os pais, nossos pais,
Falavam com nós? Não, não. Apenas tenhamos diálogo a partir do desempenho escolar, de algum evento, de alguma coisa. Mas era outra época. A mesma coisa que acontece com esse menino. Os pais estão por fora. Acho que isso é muito bom, pensar isso. A necessidade de romper o círculo da solidão. Romper o círculo da solidão. A solidão não é só um problema da adolescência. A solidão não querida. No Uruguai, um de cada 3 hogares é unipersonal. As pessoas moram sozinhas. 1 em cada 3 lares é unidimensional, unipessoal. Unipessoal. Uhum. Por encima dos 75 anos, é de escolas. Não? Então, é um problema que hay que pensar. A solidão das pessoas. Porque tem direta a soledad não querida. A soledad não querida. Não? Porque a soledad querida é outra coisa. Aí já é solitude, né? Aí já é solitude, aquela que a gente escolhe. Sim. Pero a solidão dos adolescentes é terrível. E acho que aí os pais têm que assumir o papel do pai. Porque a primeira reação do adolescente é para fora de meu quarto. Eu não quero falar. Eu não quero. Não? Não. O pai tem que tentar falar de boas maneiras. Eu quero compreender o que acontece com você. Eu quero ajudar. Eu não quero julgar. Eu quero acompanhar. Acho que as instituições educativas têm que falar muito com os pais das adolescentes. Porque os adolescentes têm condutas de risco. E por que têm condutas de risco? Porque eles querem provar coisas, querem experimentar. E querem experimentar-se. E caem em condutas de risco. Se uno analisa a situação de Jaime, é atroz, é um drama que nadie viu. Por isso eu falo de instituições fallidas. A Jamiel falhou a família, falharam os amigos, falhou a instituição educativa. Todos falharam. Quando você coloca a questão da solidão... Fala, desculpa. Não. Talvez a única pessoa que não lhe falhou foi a psicóloga. Porque ela, ainda com pavura, sostuvo a situação como uma adulta. Ele se desbordou. Jamiel se desbordou. Gritou. Mostrou o pior de ele. Y la psicóloga pudo sustentarlo. Le trajo el chocolate con el... Ay, no lembro. Sanduíche de queijo. Com o dulce dele. Não? Sim. Ela trabalhou com eles de uma maneira interessante, porque ela deu continente ao infantil que havia ali, né? ao desejo de ser cuidado, e ao mesmo tempo estava questionando ele, né? Questionando sobre suas ações e sobre sua responsabilidade
sobre essas ações, né? Então, sem dúvida, e a questão da solidão do adolescente, né? E é bonito quando no final você menciona o pai chorando, né, com a mãe, etc. E ele ali demonstra a solidão dos homens, né? Desde que eu comecei a trabalhar nessa perspectiva das masculinidades, eu fiz algumas rodas de conversa, né, com homens de várias origens, né? Não era uma roda específica para homens apenados, né, que tivessem cometido violências. Eram homens que desejavam se trabalhar, desconstruir seus velhos dogmas. E a roda que trouxe mais pessoas, né, foi a roda do sofrimento dos homens, né? E qual é o sofrimento maior dos homens? É esse lugar, né, de dureza, de fechamento, né? Então esse pai, quando ele vai falar com seu filho, habitualmente, ele vai, como foi colocado aqui muito bonito, com o dedo apontado, né, para acusações e cobranças, né? Então, porque ele foi cobrado e foi acusado antes de ser acolhido, ou no lugar de ser acolhido, né? Então, a dificuldade que os homens têm, na sua maioria, para falar das suas dores, para falar dos seus afetos, né? Mas quando você abre um espaço, é muito interessante, né, como esses preconceitos eles se afrouxam diante da necessidade de compartilhar, né? Por exemplo, teve uma situação muito linda nesse dia, onde um homem muito culto, um professor doutor de uma universidade presente na roda de conversa, falou, chorando, assim, com lágrimas nos olhos, que ele tinha perdido lindas oportunidades de brincar com sua filha, menina, porque não achava adequado um homem brincar de boneca, né? Que ele tinha perdido momentos preciosos, adormecer o filho, porque achava que isso iria torná-lo um homossexual, como se isso fosse uma questão negativa, né? Então, os sofrimentos que são mediados pelos preconceitos, né, por esses dogmas patriarcais, né, eles são de uma violência e eles nos afetam a todos, né? Isso é que é importante a gente poder vislumbrar, né, para que haja uma reforma efetiva, né? Uma outra pergunta seria exatamente o lugar do psicomotricista nessa perspectiva preventiva, né, junto a famílias e as escolas. Mas eu acho que você colocou, né, exatamente esse lugar de aproximação, de diálogo, né, de promoção dessas reflexões junto às famílias, né? E, dentro da nossa perspectiva, trazer o corpo para a relação, né? Quer dizer, onde está a relação corpo a corpo com esse sujeito, né? Porque a gente sabe que isso para uma criança entender o amor que não seja expresso de uma maneira física, né? De uma maneira agida, de uma maneira tônico-emocional, né? Então, não sei se você quer complementar em relação a isso, quer dizer, o que o psicomotricista pode ajudar nesse sentido de prevenir todas essas questões terríveis, né? De amenizar essas questões terríveis junto às famílias e às escolas. Eu acho que nosso trabalho é socioeducativo. Todo aquele que nós fazemos em primeira infância pode acontecer com adolescências, com intervenções socioeducativas. Todo pai, toda mãe deve desejar a felicidade dos seus filhos. ¿No? Lo que acontece es que con los adolescentes, con las adolescencias, los pais no están instrumentados. Hay un factor bien importante. Cuando a família tem uma criança, a assimetria é clara. Tem uma criança,
e tem adultos. Quando você tem adolescentes, já essa assimetria parece não saltar. Então, nós temos que trabalhar em dois sentidos. Com a família, para compreender que o adolescente vai confrontar, que o adolescente vai a brigar e que o adulto é adulto e não tem que brigar, tem que ser adulto, não tem que colocar em uma assimetria. Ainda existe uma assimetria. E a responsabilidade do pai, do mãe, manter essa assimetria. Porque o adolescente adolesce. Adolesce. Não é uma criança, mas ainda não é um adulto. Não é um adulto. É uma relação de família, os adultos são adultos. As crianças são crianças e os adolescentes são adolescentes. Brigar com uma criança para um adulto pode ser difícil, mas não impossível. Brigar com um adolescente tem outras exigências. E muitos pais renunciam a ser adultos. Renunciam a ser adultos nessa relação. A dizer que não. A dizer que não. Y que el no es un límite. Es recordar las reglas. Es recordar las normas. Tem uma colocação aqui muito interessante, né? Quando um pai se converte em amigo de seu filho, o filho perde o pai. Sim, entendo a colocação, porque converge com o que você está colocando, né? Dessa mistura, dessa falta de nitidez dos lugares, né? O que faz com que efetivamente haja perdas, né? Agora, é preciso que haja uma relação suficientemente afetiva, né? Para que você possa dar enquadre ao outro, né? Possa trazer as regras, trazer as normas, sem que elas sejam vamos dizer, uma tragédia, né? ou um dogma intransponível. Né? É uma linha delicada entre a dialógica afetiva e a dialógica permissiva, misturada, né? Porque no afã, muitas vezes, de não perder a autoridade, os pais não conseguem viver o afeto, né? Então, é um equilíbrio delicado, né? Tem algumas colocações sobre a questão do lugar da família, que a Adriana está colocando sobre a dúvida sobre a família que traz esses dogmas. Não, a família é uma porta-voz, né? A família é porta-voz de valores que são socialmente determinados, né? De dogmas culturais que modelam a nossa sociedade até hoje e que são movidas por valores patriarcais, né? Então, a gente precisa, ao fazer essas reflexões, rever a questão macro, né? Que incide sobre a família e a família, então, incide sobre seus filhos. Fala, querido. Nossa querida carioca, paulista agora, Márcia Andrade, colocou algo muito bom, muito bom. Ela diz, na clínica tenho muitos pais, homens, que levam seus filhos e eles querem ser escutados. Acho que é tremendamente excelente, excelente. E é necessário escutá-los, é necessário brindar um espaço. É muito necessário. Não? Esse trabalho com famílias, nesse caso com pais, é muito necessário. E quando o pai quer ser escutado com respeito ao seu vínculo com seus filhos, já tem uma janela aberta. Já tem uma janela. Leo Kanner, aquele doutor americano que descreveu o autismo,
falava que o processo terapêutico começava quando o pai ou mãe levantava o telefone para ligar a um especialista. Porque quando ele levanta o telefone para ligar, está reconhecendo o problema. Quando os pais querem ser escutados, como falava há já mais de 75 anos Leo Kanner, quando os pais querem ser escutados, tem aí uma janela para trabalhar, querida Márcia. Excelente señalamento. Beijo. E uma coisa importante para nós psicomotricistas, mas também para os educadores, para os outros terapeutas e reeducadores, né, é que nós precisamos rever um hábito muito ruim que nós temos habitualmente, que é trazer para as consultas de entrevista inicial, ou mesmo para todo o processo de avaliação, apenas a figura materna, né? A ausência da figura... Obviamente, existem muitas realidades, né? Existem famílias monoparentais, conduzidas por mães unicamente, onde não se tem acesso aos pais, mas existem outras tantas situações onde o pai ainda está em casal com a mãe, né? Ou quando tem dois pais, ou quando tem duas mães, mas uma tem um papel mais voltado para esse lugar da interdição. E é preciso que haja uma escuta daqueles que estão diretamente implicados, né, nesse processo educacional da criança. Né? Então, a fala desse pai... mas o pai não sabe quando a criança sustentou a cabeça ou quando andou. Isso não importa. Se a mãe traz esse dado, o pai trará outros dados muito relevantes, né, sobre a própria relação com esse filho, sobre a relação com a esposa ou com o marido, sobre a relação com a paternidade. Né? Então, uma coisa que a gente precisa realmente rever é esse lugar. Existe um livro muito interessante da querida psicopedagoga Alicia Fernandes, né? A Mulher Escondida na Professora, onde ela narra a história de um pai que recebe um bilhete, né, de reunião de mães. E ele fica tão intrigado se é lugar para ele ir na reunião de mães, mas ele pergunta ao filho, que responde que sim, que ele pode ir à reunião de mães. E quando ele lá chega, só estão mães, ele é o único homem, e ele se sente como ele se sentia no banco da própria escola, não visto, não valorizado, não escutado, né? Porque o que um pai tem a dizer? Né? Então, é importante que a gente possa desnaturalizar alguns hábitos que os próprios terapeutas e educadores foram normalizando ao longo dos anos, né? Valorizando apenas as figuras femininas nesse lugar de fonte de informação, de acompanhamento durante os processos clínicos e educacionais. É preciso trazer o casal, se há um casal, que esse casal esteja implicado, né? E você precisa se articular para isso. Se esse pai não tem horário nenhum, vai ser pela internet, vai ser... E uma coisa também de não... Uma vez uma mãe queria pactuar comigo às escondidas do pai para tratar uma suposta... Primeiro que eu não faria isso, mas uma suposta homossexualidade de uma criança de 4 anos, né? Então, muitas vezes os terapeutas pactuam com esse tipo de coisa, né? E reforçam a exclusão das figuras paternas. Então, é uma coisa que a gente precisa realmente rever, né? Bom, a série aborda o bullying, né, como a gente já mencionou, a violência escolar, fruto da intolerância, dos discursos de ódio decorrentes dos valores machistas, racistas, classistas da nossa sociedade. Aí vou abrir um parênteses para mandar um beijinho para o Mujica, onde quer que ele esteja, porque foi um homem único que trouxe para a gente um olhar tão sensível, né, sobre a vida. E essa violência toda, né,
acaba trazendo experiências traumáticas, né, para crianças e adolescentes. Né? Como é que a gente pode efetivamente trazer algum alento, né? Como é que a clínica psicomotora pode ajudar, né? É na clínica psicomotora que esse adolescente que está vivendo conflitos, que está vivendo essa falta de lugar, pode encontrar, então, ajuda? Qual é o teu olhar a respeito? Indudablemente, a terapia psicomotora terapia de elección en las adolescencias. Piensa que, como dice Catherine Potel, aquí esa colega, amiga francesa, que ela ha trabajado tanto con adolescentes, ela tem un libro que se llama Cuerpo Adolescente, Cuerpo Ardiente. Y en la escena con la psicóloga nos podemos ver un llame incontrolado, ardiendo, quemado, sin control. ¿Por qué el abordaje psicomotor, que es un abordaje psicocorporal? Porque que necesita cualquier adolescente es comprender la conmoción en su cuerpo, las transformaciones, y dar un lugar a las sensaciones, a las emociones y a sus pensamientos. Las sensaciones del cuerpo adolescente no son comprendidas. Las emociones no son comprendidas. El pensamiento es desorganizado. La terapia psicomotriz trabaja en un doble eje. Eixo. En un doble eixo. Trabalha sobre o corpo real, o corpo del aquí y el ahora, y la imagen corporal. Y el adolescente tiene una mutación del esquema corporal en un cuerpo que crece, que se transforma, que aparecen rasgos sexuales primarios, que aparecen muchas transformaciones, pero también es una mudanza de la imagen corporal. Entonces, nuestro trabajo como psicomotricista, trabajando en este eixo entre el esquema corporal, el cuerpo real, y el cuerpo imaginario, la imagen corporal, es óptimo para trabajar con adolescentes. Necesario. Totalmente necesario. ¿Se comprendió? Sim, sim. Eu estou rindo porque houve época, e você sempre conta uma história a respeito, né, que a psicomotricidade era desaconselhada para adolescentes, né? Houve época em que também não se falava sobre o trabalho com os idosos, e você foi precursor nas duas áreas, né? Então, e mostrou de uma forma totalmente impossível de refutar que a eficácia do trabalho, tanto com os adolescentes, quanto com os idosos, quanto com os adultos, né? É sim terreno da psicomotricidade, enquanto exercício da saúde mental. Isso é uma coisa também que a gente vem assistindo muitos equívocos, né? Colocando a psicomotricidade como um lugar de reeducação instrumental, né, sem que haja uma preocupação com a questão psíquica. Né? É como você colocou, não há um abandono do corpo real, claro que não, das suas sintomatologias, das suas queixas,
mas esse corpo real ele não está isolado, né? As simbologias, o imaginário, toda a questão psíquica está ali, porque o homem é o seu corpo, né? Já dizia Jean-Claude Coste há também muitos e muitos anos atrás, né? Mas essa assertiva ainda é um mistério, né? Ainda há uma dissociação muito grande entre também, porque eu queria que depois ainda temos a questão das nossas sugestões, né? Que você falasse um pouquinho, né? Porque desde que era algo desaconselhado, você vem trabalhando, né, com os adolescentes, né? E mais recentemente você construiu uma metodologia de trabalho para formar psicomotricistas que desejam trabalhar com adolescentes. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre o PIPTA. O PIPTA é um programa de intervenção terapêutica psicomotriz com adolescentes. E eu falo de programa porque é uma forma aberta em construção de intervenção. Há evidência que o nosso trabalho com adolescentes é diferente do trabalho com crianças. La Pierre Couturier, eu me formei com o querido Bernard, também tive o privilégio de ter um espaço de supervisão com André e ter muitos amigos da Relacional e trabalhar com eles. Pero La Pierre Couturier trabalharam com crianças. E eles foram evoluindo, porque eles começaram a trabalhar como professores de educação física, com um planejamento das sessões, com exercícios. E se deram conta que não era possível. E eles partieron de la libertad del movimiento y partieron de la actividad espontánea. Con los adolescentes você não pode partir da actividade espontânea. Tampouco pode fazer exercícios. Você tem que fazer convites para o movimento. Tem que fazer propostas. É um caminho intermédio. Você tem que dar a liberdade de poder fazer ou não fazer e de fazer como eles podem fazer. As propostas são mediações psicomotoras terapêuticas, pensadas para os adolescentes. É um cambio, uma mudança conceptual. Eu trabalhei minha vida inteira com crianças, tanto em educação como em terapia. E continuo trabalhando com crianças. Já não em educação, mas sim em terapia. E o enquadre de trabalho, o marco de trabalho é diferente, é totalmente diferente com adolescentes. E então, eu quero transmitir essas aprendizagens, essas lições aprendidas, essa metodologia de trabalho construída artesanalmente, pero com bibliografia e com um trabalho com outros psicomotricistas de outros países, fundamentalmente da França, onde existen dispositivos terapêuticos aceptados para adolescentes que nós ainda não temos. Ainda não temos. Pero vai acontecer, porque tanto a abordagem socioeducativo como terapêutico com adolescentes é imprescindível. Imprescindível. Entonces, esta metodología de trabajo, esta forma de trabajo, es pensada con propuestas psicocorporales, con las mediaciones terapéuticas corporales, específicamente para adolescentes.
feita por psicomotricistas. El lugar del psicomotricista, el papel del psicomotricista con adolescentes es diferente al papel del psicomotricista con crianças. El trabajo sobre la transferencia y la contratransferencia es totalmente diferente. Porque un adolescente cuestiona, interpela el papel del psicomotricista de otra forma. Y necesita que un psicomotricista tenga herramientas de afrontamiento de esa transferencia y que no actúe la contratransferencia. Tal vez una de las situaciones más difíciles para trabajar con adolescentes, y es lo más reclamado y lo más preguntado por los psicomotricistas y por otros profesionales, es la gestión emocional de la agresividad del adolescente. De la agresividad verbal, de la agresividad corporal. No es fácil. Não é fácil. Sem dúvida. E uma das questões que tornava o trabalho com os adolescentes questionável, né, lá nos anos 80, era exatamente a mobilização, né? Porque o adolescente é um espelho diferente do espelho que é a criança. A criança já é bastante mobilizante, né, com sua história, com seus dramas, com as suas questões familiares, né? Mas o adolescente se constituindo, né, como um sujeito que, a caminho da fase adulta, que se havendo com as questões da sexualidade, se havendo com as questões de gênero, realmente é muito mobilizante, né, para qualquer terapeuta. E aí, mais uma vez, a gente precisa falar uma coisa que você sempre fala, né, que é o tripé ético do psicomotricista, né? O psicomotricista precisa da sua terapia pessoal, precisa da sua supervisão e precisa de uma formação continuada que se diferencia a partir do público com que ele atende. Né? Você sempre coloca isso de uma maneira muito brilhante, né? Não é a mesma coisa você se formar em trabalhar crianças e ir trabalhar adultos, e ir trabalhar adolescentes, e ir trabalhar idosos, sem conhecer as especificidades, sem conhecer o que mobiliza em você, né? O que desse público mobiliza em você. Então, achei maravilhoso, e a Elisângela está colocando aqui da tua ida para Curitiba, em julho, né, exatamente para fazer essa turma de formação com o grupo lá em Curitiba, mas eu tenho certeza que outras cidades serão agraciadas também, né, com essa metodologia, com tantos anos de bagagem que você sempre traz, né, em tudo que você faz. Uma outra coisa que eu queria também ressaltar, que é de autoria sua e que eu gosto muito, né, é a diferença entre exercício e exercitação. Isso tem sido assim, uma luz na vida de vários alunos, né? Quando eu trago essa diferença que você faz, né? Que numa aula de educação física, quando eu tenho o desejo de trabalhar a musculatura do membro superior para que ela ganhe contorno, que ela ganhe força, que ela ganhe tonicidade, eu vou fazer exercícios que devem ser executados de uma maneira muito semelhante ou quase igual por todas as pessoas, né? Mas quando existe um espaço de liberdade, mesmo com proposições, como você colocou, já que muitas vezes o adolescente, numa sessão de análise, por exemplo, ele entra mudo, sai calado e nem se mexe da cadeira, né, do divã. Então, realmente, como né, levá-lo ao movimento sem proposições, apenas jogar os objetos no chão não vai resolver, né? As crianças vão, né, se jogam nos objetos, mas os adolescentes e os adultos não fazem isso, né? E os idosos muitas vezes também não. Então, realmente há especificidades muito, muito,
muito reais e muito concretas que a gente precisa se haver, né? Mas não se trata de exercícios. O trabalho do psicomotricista não é um trabalho movido a exercícios, a modelos e a repetições, né? Mas esse lugar onde é possível exercitar as potências, né? Exercitar também os fantasmas, né? Também colocar para muito né? Porque quanta ajuda poderia estar sendo oferecida, né? Se nós tivéssemos psicomotricistas nas instituições, né? Nos grandes hospitais, nas grandes clínicas, e que pudessem realmente acolher os sujeitos a partir desse olhar tão singular que é o olhar da psicomotricidade. Querido, nós já estamos caminhando para os módulos finais, que são eu mostrar algumas sugestões que foram construídas esse ano por um grupo muito potente chamado Men Engage, que é uma aliança de vários grupos que estudam masculinidades. Então, gostaria de mostrar esses conselhos, vamos dizer assim, que eles trazem para a gente, né? E queria também que você pudesse trazer o seu fechamento, né? Falando sobre o que você recomendaria, então, às famílias, às escolas, né? Que sinais de alerta a gente poderia estar visualizando, né? Para que a gente pudesse atender esses adolescentes a tempo e a hora, e não tão tardiamente. Fala, querido. Não, antes disso, quero reforçar algo que eu esqueci de dizer, que o encontro de PITA acontecerá em Brasil, em Curitiba, em julho, não? Porque eu não... Eu cheguei a falar, mas é bom você repetir. Então, logo me esqueço. No Instagram Juan Milla ou no Instagram do Núcleo Internacional de Psicomotricidade, vocês podem acessar as informações, estão todas lá, ou com a Elis diretamente, para saber como vai se desenvolver o trabalho em julho. Então eu vou mostrar essas pranchas rapidinho, sim, e aí nós passamos para você para o encerramento. Então, como eu falei, essa aliança ela é composta por vários grupos de masculinidades, né? E exatamente, até movidos pelo filme também, né? Fizeram um evento muito recente que foi construída essa carta, esse manifesto, né? Onde o grupo interpela os governos e instituições para que eles desempenhem um papel na vida das crianças, né? De uma forma mais objetiva e mais ampla. Então, a primeira dessas sugestões é equipar meninos e jovens para reconhecer e combater narrativas de ódio e misóginas, tanto online quanto offline. Aumentar o financiamento para iniciativas de igualdade de gênero. Abordar as causas profundas e não apenas os sintomas da violência de gênero. Centrar na prestação de contas, quer dizer, se voltar para aquelas pessoas que realmente vivem, né? Nós estamos com um índice altíssimo de violência contra a população LGBTQIA+, contra as mulheres, os feminicídios estão de uma maneira abusiva, né? As pessoas trans. Então, centrar na prestação de contas a estas pessoas, né? Ouvindo essas pessoas, para que a gente possa realmente reformar o pensamento social, né? Dar às legisladoras ou legisladores e educadores ferramentas para abordar os danos que essas questões trazem, né? Tornar as plataformas de mídia social responsáveis, né? Por esse trânsito de misoginia, de ódio, né? Não deixando que isso fique sem uma regulação, né? Estar alertas aos sinais
de alarme, né? Que sempre aparecem, mesmo que não sejam sintomas gritantes, né? Há comportamentos que vão nos alertar para questões efetivas com esses adolescentes, com essas crianças. Destacar também na dialógica, né, com os homens e com os meninos, os benefícios da igualdade de gênero para homens e meninos, porque as pesquisas mostram que os homens morrem de 7 a 9 anos antes das mulheres, que os homens se matam, se suicidam num nível muito grande, até superior às mulheres, que se envolvem em situações de violência no trânsito, gerando muitas vezes morte, que estão envolvidos, né, na violência que o patriarcado determina e ocasionam, né, violências severas contra mulheres. Então, mostrar que trabalhar essa perspectiva, né, rever esses comportamentos, não é apenas em benefício das mulheres, em benefício dos gays, em benefício dos indígenas, em benefício... Não, é em benefício de todos nós, e inclusive dos homens, que são privilegiados, por um lado, mas que também apresentam inúmeros sofrimentos, né, nas suas existências por conta de tanto ódio e de tanta dissociação, né, entre aquilo que efetivamente todos nós necessitamos, que é pertencer, que é dialogar, que é poder existir numa sociedade mais justa, né? Então fica aí algumas sugestões desse grupo para que a gente possa, então, rever, especialmente as instituições, né, possam rever seus lugares nessa questão, né, que estamos tratando hoje, né, das adolescências, das masculinidades interferindo na vida das pessoas, né, essas masculinidades que já foram chamadas de tóxicas, né, mas que são hegemônicas de maneira geral e que vão trazer sofrimento para todos. E aí eu queria, então, pedir que você trouxesse as suas recomendações, né? E também que sinais a gente pode sugerir que sejam vistos, né, pelos pais e pelas instituições de que algo está realmente precisando ser modificado ou que o adolescente está precisando de ajuda. Eu acho que tanto em las instituciones educativas como en las relaciones con los familiares, tem que prestar atención al isolamento del adolescente. E tem que fazer um esforço por dialogar con él o la adolescente. El filme coloca o policial macho que tiene todo resolvido el caso. Cuando comienza el filme, ele fala com sua mulher, a mãe do adolescente. E esse macho, polícia, pide à mãe que fale com o adolescente, porque o adolescente não faz caso a ele. Parece que o pai renunciou. Sin embargo, a lo largo de la película, cuando el adolescente confronta al pai, dice: eu senti vergonha de você. Está falando casi en el lugar del pai. Eu senti vergonha de você porque você não compreende nada. E o polícia foi capaz de dizer: não compreendo. ¿Me puedes explicar? Eso es muy,
importante. Isso é muito importante. Nós não compreendemos a música. Nós não compreendemos o corte do cabelo. Nós não compreendemos a roupa, a vestimenta. Pero juzgamos. Não se vista assim, não escuta essa música. Não. Tem que, quando nós trabalhamos com famílias, tem que dizer, escuta, filho. Tem que passar. Você tem um trabalho, tem que ter o trabalho de compreender o que está acontecendo, sem julgar. Ele jamais vai ser como você. Agora. Talvez depois sim. Mas agora não vai ser como você. Ele quer se separar de você. E você tem que lutar para não perder o contato com os seus filhos. E tem que insistir. E tem que trabalhar para ficar cerca. E tem que escutar a música. E tem que perguntar, eu quero compreender. Sem julgar. É muito difícil ser pai. Não é fácil ser pai e ser mãe. Não, dá trabalho. Quando eu falo com os pais dos adolescentes, falo nesses termos. Falo nesses termos. Quando o pai de Jaime se pergunta o que fiz eu mal, eu digo todo a ele. Ele não deu sustento. Ele ficou afastado de seu filho. Filho termina sendo um desconhecido. Tan desconhecido que é um criminal. E quando começa o filme, Jaime é uma criança que se orina na roupa de pavura. É uma criança que se orina na roupa. É muito forte lá o filme. Dá para muitas análises. Tem um detalhe muito rico também, já que nós gostamos das simbologias, né? É aquele rasgo no papel de parede ao lado da cama. É um quarto todo decoradinho, com papel de parede, mas tem um rasgo bem ao lado da cama. Muito interessante, uma ferida, né? Que estava ali, de alguma forma, também enunciando aí um pedido, né? É muito interessante essa articulação entre os sintomas, entre o transbordamento, né, dos desejos que às vezes vem na forma de sintomas e a compreensão do pai, né? Normalmente o pai se sente um empecilho, né? Ele acha que é a mãe que tem que ajudar, porque ele não é a pessoa, né? Mas não consegue ver, como esse guarda policial viu, né? Que é exatamente a atitude de julgar antes de compreender que começa os abismos, né? Porque é isso, esse adolescente, originalmente, ele quer se separar, sem dúvida. Então ele vai dizer, não, eu não sou você, eu não quero o que você deseja, eu sou diferente de você. Mas na dinâmica, né, o que ele mais quer é ser desejado por esse pai, né? É ser acolhido por esse pai. Então, de que forma a gente pode acolher o diferente, né? Só conhecendo. Outro dia eu estava num evento português muito interessante, onde se discutia a questão das crianças transgênero. Que se a gente for sobrepor questões, aí então a coisa complica radicalmente, né? Então, os psicanalistas no evento estavam horrorizados com o desejo daquela adolescente de arrancar os seios porque não se sentia com o corpo que ele se identificava, né? Mas em nenhum momento buscaram ouvir pessoas transgênero falando das suas trajetórias, né? Então, uma outra coisa muito importante, e aí não só os pais, né? Mas nós, como terapeutas e educadores, precisamos nos abrir para conhecer novas realidades, né?
conhecer o que é a realidade de um adolescente, ou das várias formas de ser adolescente, conhecer as várias formas de exercer a sexualidade, o gênero, né? Desconstruindo aqueles dogmas que nós aprendemos nas nossas graduações, nas nossas pós-graduações, de que existe um normal e existe um patológico, né? E tudo que destoa da suposta normalidade é vista como doença. Temos aqui algumas falas muito interessantes, excelentes, Juan. Os pais precisam de humildade para reconhecer diante do filho que não compreendem, que não sabem de tudo e podem aprender muito com o filho. Eu não sei, não conheço, mas posso aprender. É isso, né? Esse lugar de abertura, porque, na verdade, todos nós precisamos ser incluídos, né? Quando a gente fala de inclusão, a gente sempre se refere às pessoas com deficiência ou às pessoas que tenham questões específicas, mas todos nós precisamos ser incluídos na vida, né? E os porta-vozes dessa inclusão, a princípio, são nossos pais, né? Mas quando nós chegamos na vida dos nossos pais, que habitualmente são jovens, né? O que eles sabem da vida e o que eles sabem de nós, né? Somos universos a serem descortinados, né? Quando chegamos a esse mundo. Então precisamos, tanto os educadores, quanto os terapeutas, quanto os pais, né? Sair desse lugar das certezas e nos lançarmos ao desafio das relações com o novo, né? Porque isso pode trazer efetiva mudança na nossa sociedade e, com certeza, para melhor. Querido, eu não sei se você quer acrescentar alguma coisa, estamos já nos minutos finais. Eu só quero dizer que, assim como motricidade, em realidade, lá, e ele, sim, como motricista, trabalhando com adolescentes, dá a possibilidade ao adolescente de ser olhado, de ser acolhido, sem julgamento. Y eso es el camino da toma de consciência corporal e da saúde. Você colocou, é importante que existam psicomotricistas nas instituições. Absolutamente de acordo. Totalmente de acordo. Com espaços onde justamente aqueles que, como Jamiel, puedan ser olhados de outra maneira e puedan ser escutados. Tá bom. Querido, eu te agradeço demais. Acho que esse nosso momento foi de uma riqueza ímpar e, com certeza, pudemos trazer alguns pontos significativos, né, para que todos nós possamos pensar, né, o que é efetivamente que precisa ser modificado, né? Não é, obviamente, não é o adolescente, não é a família do adolescente, mas é a nossa sociedade que precisa rever seus valores, né? Valores que hoje, que nunca couberam muito, mas que hoje cada dia cabem menos, né? Para sujeitos que ousam trazer seus desejos, que ousam lutar por seus direitos, né? E que precisam ser reconhecidos como tal. Então, hoje nós trouxemos o caso do Jamie, né, esse menino cisgênero, heterossexual a princípio, de 13 anos, quer dizer, uma pessoinha sem muitas diversidades, né? Mas se nós sobrepusermos a esse menino de 13 anos, que ele fosse negro, que ele fosse trans, olha quanta complexidade, né? A gente precisa se haver e precisa se rever, né? Porque, infelizmente, como diz Edgar Morin, que você sabe que eu amo muito, nós somos possuídos pela cultura que possuímos, né? E os nossos preconceitos, os nossos dogmas, muitas vezes nos impedem, nos cegam, né? Nos impedindo de ver o caminho mais aberto, mais democrático, mais eficiente, né? Com os sofrimentos que hoje são urgência, né? Os quadros de doença mental hoje no mundo estão explodindo,
especialmente entre crianças e adolescentes. Então, não é uma questão apenas de querer uma mudança, porque pode ser melhor. Estamos diante de uma situação de emergência, de urgência. O número de feminicídios, o número de violência com a população LGBT, o número de violência com os idosos, o número de violência com as crianças e adolescentes mostram que, do jeito que está, não está bom. Então, espero que a gente tenha contribuído um pouquinho para isso. Te agradeço imensamente pelo teu tempo. Foi um prazer enorme conversar com você, sempre um prazer imenso. E ficamos, então, numa próxima ocasião aí já alinhavados, né, para continuar esse papo tão maravilhoso sobre outros aspectos da psicomotricidade, né, sobre outros campos da psicomotricidade. Tá bom? Depois eu quero que você venha falar sobre o trabalho que você está desenvolvendo com os idosos no Ministério da Saúde do Uruguai. Tá bom? Abraço. Outro, querido. Um abraço grande. Beijo. Tchau, pessoal. A live vai ficar gravada aqui no Instagram e também nós vamos colocar no canal do YouTube da Transpsicomotricidade. Isso vai favorecer que haja legendas para aqueles que têm mais dificuldade com o português, o portunhol. Tá bom? Tá bom. Um beijo no coração. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau.